Toda quarta-feira, nesse horário, é hora do Brasil em Retratos. Vamos conhecer um pouco mais do Brasil com ele, Renato Meirelles, que é o presidente do Instituto Locomotiva, e que nessa semana, Renato, traz aqui um retrato, esse sim, muito interessante sobre o internauta brasileiro. Vamos começar do começo. Quem é o internauta brasileiro, Renato? Bom dia. Oi, querida, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês de novo. O internauta brasileiro é um pouco diferente daquela média que todo mundo imagina, né? Se a gente perguntar para os nossos ouvintes como ele imagina que é o internauta brasileiro, se ele fosse uma pessoa, como ele seria, normalmente falariam que seria um homem ou uma mulher de uns 25 anos, com piercing, tatuagem, que fala outro idioma e conhece o mundo inteiro, aquela pessoa super antenada. Mas não é bem isso que nós vimos na pesquisa, Carla. A gente viu um internauta que foi se modificando ao longo dos anos e foi ganhando um perfil muito próximo da média da população brasileira. A primeira coisa que nós temos que ter claro, que nós temos que entender, é que hoje são 152 milhões de internautas. Uau! Né? 152 milhões de internautas significa, na prática, que 80% dos brasileiros acima de 10 anos acessam a internet. Esse número cresceu muito nos últimos anos, mas tem várias diferenças de acordo com o foco, né? Já que nós estamos falando de retrato, que nós damos para cada classe econômica. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, eu sei que a gente não concorda muito com esse critério, né, Carla? Porque nós somos todos jovens aqui, parar nos 24 anos não me parece muito certo. Mas foi o recorte da pesquisa do Instituto Locomotiva fez com a PwC, com a PricewaterhouseCoopers. Entre esses jovens, ou fedelhos praticamente, 96% acessam a internet. Quando nós vamos falar daqueles brasileiros com 60 anos ou mais, que por acaso são o maior mercado consumidor do Brasil, só metade deles acessa a internet. É isso que nós chamamos de abismo digital, é esse gap, essa diferença que existe entre alguns perfis da população brasileira. Renato, mas vamos com essa definição do acessar a internet. Por exemplo, usar o WhatsApp é considerado já acessar e usar a internet? É uma pessoa conectada? Olha, nós fizemos uma classificação sobre... separamos internautas em 3 grandes tipos, né? E aí só usar o WhatsApp entrava no tipo menos conectado. Né? Nós temos, então, como falamos, 20% de brasileiros que não acessam a internet. Se a gente pega os brasileiros adultos, isso dá 33,9 milhões de brasileiros, tá? Do outro lado, nós temos esse cara que combinava com aquele perfil do jovem de 25 anos, que nós chamamos aqui nesse estudo com a PwC de plenamente conectados. Quem são esses 29%? São pessoas que concentradas na região sul do país, que têm celular pós-pago, que tem um computador ou um notebook em casa. Tem a escolaridade mais alta entre os internautas, são majoritariamente brancos e pertencentes à classe A e B. Essas pessoas têm a conexão de melhor qualidade. São pessoas que têm o que nós chamamos de letramento digital, ou seja, sabem operar bem na internet e no smartphone. Só que eles são um pouco mais de um quarto dos internautas, claro. Nós temos aí 26% que são o que nós chamamos de parcialmente conectado. São jovens esses, tem mais pessoas das classes C, D e E, um pouco mais negros do que a média, e são aquelas pessoas que sabem bem mexer no computador, sabem todas as tarefas, já compram online, mas eles não têm nem um celular de qualidade, nem acesso à internet na velocidade que ele precisa. E talvez o grupo mais interessante do nosso ouvinte entender é o grupo dos subconectados. Os subconectados são aquelas parcelas de 41, quase 42 milhões de brasileiros que são, na prática, o tiozinho do WhatsApp. É aquela pessoa que só tem acesso à rede digital e ao WhatsApp,
que é uma pessoa conectada, mas que não sabe direito o que fazer com essas informações. Você é mais nova do que eu, Carla, mas na minha época tinha um termo muito utilizado que nós chamamos de analfabeto funcional. Quem era um analfabeto funcional? Era aquele sujeito que sabia escrever o nome, mas não conseguia interpretar um texto. Esses subconectados, esses quase 42 milhões de internautas brasileiros, são o equivalente a esses analfabetos funcionais, são o que nós chamamos de analfabetos digitais. Agora, Renato, com relação ao que essas pessoas, e aí todos os grupos, né, juntos, independentemente do grau de conexão ou do grau de conhecimento que essas pessoas têm sobre o mundo digital, elas movimentam muito dinheiro, né? Olha, quando a gente fala dessa parcela da população brasileira, em especial das classes C, D e E, eles têm um dinheiro muito grande. Acho que no total, o consumo das famílias todas, né, chega a 4,7 trilhão de reais, sendo que 2,3 trilhões de reais são concentrados pelas classes C, D e E, que são os brasileiros com menor renda no país. Caramba, Renato, é muita coisa. Tô dando uma olhada aqui em outros pontos, né, desse estudo. Você passou para a gente aqui um relatório que é muito interessante, né? Tem muitos pontos que podem ser utilizados aqui. Cada um deles rendem reflexões muito profundas, né? Você estava falando sobre a definição de cada uma dessas pessoas, dos subconectados. E tem aqui também uma informação com relação ao acesso à internet exclusivamente pelo smartphone, e isso acaba impactando diretamente nas oportunidades de uso, né, dessa internet. Você pode falar um pouquinho mais para a gente com relação a esse ponto da pesquisa? Eu posso sim. As pessoas que se conectam só pelo smartphone não têm um computador para conseguir preencher direito uma vaga de emprego, por exemplo. Quando nós falamos dos mais jovens, cara, são pessoas que não conseguem estudar olhando para uma tela. Elas têm que ficar naquele device pequenininho para isso. Hoje os smartphones, obviamente, são o principal device de acesso à internet no Brasil, mas para quase metade dos brasileiros são o único device de acesso, né? Device é o aparelho celular ou computador, a forma em que ele consegue acessar a internet. E isso impacta na qualidade de uso que ele consegue ter dos aparelhos. Tem um outro dado interessante na pesquisa que eu acho que vale a pena para o nosso ouvinte entender, é que quando a gente fala de infraestrutura, de um lado tem os devices, como nós conseguimos falar, a máquina que ele usa para entrar na internet, mas do outro lado, nós temos no Brasil amplas áreas de apagão, onde o sinal de internet praticamente não chega. São pessoas que só conseguem entrar na internet quando descem um morro na favela onde moram, porque lá no alto do morro não tem sinal, não tem antena para conseguir entrar para conseguir que as pessoas se conectem. Isso é muito importante agora que nós estamos na véspera aí, de definir o edital do leilão do 5G, e eu não tenho dúvida nenhuma de vir a privilegiar essas áreas com pior qualidade de internet. Se tem uma coisa que nós aprendemos nos 20 anos estudando brasileiro, é que a única solução de resolver essa desigualdade é oferecendo o melhor para quem mais precisa. Ah, sem dúvida. Agora resta saber se os interesses de quem realmente vai resolver isso passam por aí, né, Renato? A gente está nas mãos de poderosos, como sempre. Bom, Renato, sempre aqui o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, trazendo para a gente o Brasil em retratos no nosso Band News Station. Renato, um beijo, até a próxima quarta-feira. Um beijão para todos os ouvintes do Band News Station, um beijão para você, Carla, até a próxima.